dia, boa tarde ou boa noite, galera. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre sequenciamento de DNA. Vamos comentar dois métodos de sequenciamento. O sequenciamento químico de Max Gilbert e o método de Sanger. Então, sabemos que a molécula de DNA é uma cadeia dupla composta por dois filamentos de nucleotídeos. E cada nucleotídeo apresenta uma base nitrogenada. Essa base pode ser uma purina, que é a adenina ou a guanina, ou uma pirimidina, que é uma citosina ou uma timina. O sequenciamento nada mais é do que a definição de como essas bases nitrogenadas estão ordenadas dentro dessa molécula de DNA. Bom, apenas na década de 70 é que foi possível desenvolver as primeiras técnicas de sequenciamento. E tudo isso graças à iniciação da utilização do processo de eletroforese em gel. Bom, primeiro vamos falar de um dos primeiros desenvolvidos, que foi o sequenciamento químico de Maxam e Gilbert. Foi um método desenvolvido por Alan Maxam e Walter Gilbert, que tem como princípio a clivagem química da terminação 5' dos fragmentos de DNA marcados radioativamente. Precisa estar marcado radioativamente, tá? Então, a primeira etapa desse método é a molécula de DNA a ser sequenciada, ela deve ser desnaturada, para que dessa forma fique apenas um filamento a ser sequenciado, e então é marcado radioativamente. Normalmente, o material radioativo usado é o isótopo fósforo 32, e essa marcação ocorre na extremidade 5' do filamento. Como é um processo químico, ele tem 4 reações diferentes, realizado em 4 tubos diferentes. No primeiro, o ácido metanoico quebra as ligações entre uma purina, que pode ser, como eu já falei, a adenina ou a guanina, e a desoxirribose, a qual ela está ligada. Então, essa aqui é a fórmula, é a molécula de ácido metanoico. Então, em outro tubo ocorre a reação em que o sulfato de metila as guaninas, apenas as guaninas. Então, em outro tubo, a hidrazina hidrolisa as pirimidinas, que pode ser citosina ou timina, e em outro tubo, cloreto de sódio retira a citosina. Então, em cada tubo, depois dessa reação, a piperidina é adicionada e ela cliva o DNA nos locais onde houveram essas modificações causadas por cada químico, entendeu? Como eu já falei, essas reações são realizadas em tubos diferentes. Então, tem a terceira etapa, que é onde as soluções de cada tubo são adicionadas ao gel de poliacrilamida para a eletroforese. Então, elas só são visualizadas devido à sua marcação radioativa. Elas só podem ser visualizadas após a eletroforese por causa da marcação radioativa. Bom, para quem já sabe, a eletroforese ela é um processo que utiliza eletricidade para ocorrer separação de fragmentos, que podem ser tanto de DNA, RNA ou também de proteínas. O poliacrilamida é usado para o sequenciamento porque ele é onde a resolução dessa eletroforese vai ser maior. Ela tem maior poder de resolução. E, assim, nessa separação, os fragmentos menores, que vão, no caso, devido às privações, eles migram mais os menores fragmentos. Então, durante a realização desse processo, após a eletroforese, para se chegar à sequência de nucleotídeos dentro dessa molécula de DNA, é necessário interpretar as bandas que vão ser visualizadas como resultado da eletroforese. Um exemplo é, se uma banda aparece tanto na corrida onde só cliva guanina e na que cliva a guanina e adenina, aquela base que estava naquele local clivado era uma guanina. Caso ela só apareça na reação, na solução, na banda em que foi colocada a solução de apenas guanina e adenina, que clivava as purinas,
Então, aquele local onde tem aquela banda era uma adenina. E a leitura é iniciada do menor, do fragmento menor, para o maior. Tá. Então, esse foi um dos primeiros métodos desenvolvidos, né? E por muito tempo ele foi utilizado, por ser um método simples. Porém, ele gastava muito tempo e ele só permitia o sequenciamento de fragmentos de até 300 pares de base. E ele também era muito perigoso devido ao uso da hidrazina, que era radioativa e depois foi descoberto, era uma neurotoxina. Então, por causa disso, esse método entrou em desuso. Agora, vamos tratar do segundo método abordado nesse vídeo. É o método de Sanger, que até hoje ele ainda é utilizado. Bom, esse método ele foi desenvolvido pelo bioquímico Frederick Sanger e seus colaboradores no ano de 1977. Esse processo também foi utilizado durante o projeto Genoma Humano para sequenciar fragmentos de DNA pequenos, pequenos do DNA humano. Nesse método, são necessários uma fita de DNA, que vai ser utilizada que é a que precisa ser sequenciada, primers, que vão ser utilizados como iniciadores para a polimerase, para a enzima polimerase, e a gente precisa da enzima polimerase para fazer um filamento, porque nesse processo é necessário a amplificação do filamento que vai ser sequenciado. Também são utilizadas os 4 desoxinucleotídeos do DNA, DATP, DTTP, DCTP e DGTP, que é de adenina, timina, citosina e guanina. E os ingredientes especiais que são o diferencial desse processo são os didesoxinucleotídeos, que são DDATP, DDTP, DDCTP e DDGTP. Cada um é caracterizado por uma cor diferente, um corante diferente. Bom, a diferença entre um desoxinucleotídeo e um didesoxinucleotídeo é que, como a gente sabe, no desoxinucleotídeo, na pentose, no carbono, três linhas há ligado uma hidroxila, enquanto no didesoxinucleotídeo há apenas um hidrogênio, não há uma hidroxila nesse local. E dessa forma, quando ela é adicionada, o didesoxinucleotídeo, não há como aumentar a cadeia, porque, como a gente sabe, o próximo nucleotídeo precisa de uma terminação 3 linhas, hidroxila 3 linhas, para se ligar, e nessa não há. Então, no método de Sanger, para ocorrer o sequenciamento, primeiro necessita da amplificação do filamento do DNA. Então, a primeira etapa é que esse filamento, essa cadeia, na verdade, esse fragmento da cadeia, ela é desnaturada. E após o esfriamento, porque a desnaturação ocorre pelo aumento de temperatura, após o resfriamento, é adicionado o primer de DNA, juntamente com os desoxinucleotídeos e os didesoxinucleotídeos. A proporção é mais ou menos de 100 desoxinucleotídeos para apenas um didesoxi, que é em bem menor quantidade. Então, a temperatura é novamente elevada até um ponto ótimo para a atuação da enzima polimerase, que irá sintetizar o novo filamento, juntamente com os desoxinucleotídeos e didesoxi. Quando um didesoxi é adicionado à fita que está sendo sintetizada, por aqueles motivos já mencionados, de não haver uma hidroxila no carbono 3 da pentose, a cadeia acaba ali, não há como adicionar novos nucleotídeos. Esse processo é repetido de forma cíclica e no final o tubo deverá conter fragmentos de DNA de diversos tamanhos. Depois que essas reações são finalizadas, é então que é realizada uma eletroforese. Sendo que o diferencial é que essa eletroforese, ela é uma eletroforese realizada em tubos capilares. Como já mencionado que existem, esses fragmentos vão ter diferentes
tamanhos. Pequenos fragmentos, eles movem-se mais rápido através desse tubo capilar, enquanto os filamentos maiores vão ficando para trás. Assim, cada fragmento, eles cruzam a linha de chegada, por assim dizer, em momentos diferentes. E assim, quando eles vão passando, a incidência de um laser para que seja refletida aquele corante em que cada base foi marcada diferentemente. E assim ele é detectado com a iluminação, com esse laser. O menor fragmento é o que passa primeiro. E ele só tem um nucleotídeo após o primer. No caso, ele já vem com o de desoxinucleotídeo. E então e assim vai, sucessivamente. Primeiro, um menor, com apenas um nucleotídeo, aí depois com dois, e assim sucessivamente até que acabe. E então a sequência de DNA é lida a partir dos picos de fluorescência no cromatograma, que diferencia pela incidência dos corantes. E quando todos os fragmentos passam pelo laser, é finalizada o sequenciamento e então a leitura do cromatograma. Bom, para finalizar, vale mencionar que tanto o método de Max-Gilbert quanto o de Sanger foram apresentados na mesma época, na década de 70. E quando foram apresentados, o método químico era bem mais popular, já que nele o DNA, apenas o DNA purificado já poderia ser utilizado diretamente, enquanto no método de Sanger, como acabamos de ver, ele precisa de uma replicação em cadeia, ele precisa ser amplificado. Porém, atualmente, o método químico já não é mais utilizado, como já mencionado, entrou em desuso, e muitos acreditam que o mesmo vai acontecer com o método de Sanger, que deverá ser substituído completamente por métodos mais atuais e modernos. Obrigada, e esse foi o vídeo. Bom.